queridos alunos, vamos ver agora a tributação, imposto de renda dentro do fundo imobiliário. Bom, fundo imobiliário ele não se encaixa nem nas regras dos fundos de renda fixa, aquela coisa do come cotas e tal, e nem nas regras dos fundos de renda variável. Ele tem uma regra específica para ele. Vamos lá, vamos entender como funciona a tributação em um fundo imobiliário. Primeiro, vamos ver qual é o fator gerador. O que pode gerar, rendimentos, fator gerador e, consequentemente, se gera rentabilidade, imposto de renda. Vai gerar imposto, porque toda vez que tu ganha o governo quer. Então vamos lá, imposto de renda. O que gera? Em um fundo imobiliário são dois os fatores que podem gerar imposto, que é os rendimentos, que são rendimentos, que basicamente, o que são rendimentos, professor? São os aluguéis, por exemplo, tá? Então você tem lá um fundo imobiliário que comprou um prédio, Aqui você tem um fundo, e esse prédio está alugando. Esse prédio paga aluguel. Esse aluguel é uma renda. E se é uma renda, vai gerar imposto de renda, é um fator gerador. Além dos rendimentos, tem uma coisa chamada ganho de capital. O que é o ganho de capital? O ganho de capital está ligado à valorização do imóvel. Valorização do imóvel, É quando você comprar um imóvel por X, porque quando tu tem um apartamento, um prédio, o que for, por exemplo, você tem duas maneiras de ganhar dinheiro com esse prédio. Uma é o aluguel, tu botou para alugar, e a outra é a valorização do teu imóvel com o passar do tempo. Esse ganho de capital eu vou perceber quando eu comprar a cota por X e vender por Y. Por exemplo, quando eu comprar a cota, imagina que eu comprei a cota do fundo por um cifrão, vou vender a cota por 3 cifrões. Pronto, tive um ganho de capital. Esse aqui é o meu ganho de capital. E se é uma renda, tem que gerar sobre esse cara um imposto de renda. Como funciona o imposto de renda sobre esse fundo? Preste atenção no seguinte, aqui é bom abrir o olho, porque quem trabalha principalmente com fundo imobiliário é muito fácil de se confundir na prova. Porque normalmente os fundos que o banco oferece lá para o cliente, que você oferece para o teu cliente, você fala, ele é isento de imposto de renda para a pessoa física. E aí as pessoas acham que esse fundo ele é isento para a pessoa, mas não é. Presta atenção, vamos entender como funciona isso, tá? O teu fundo pode até ser, mas os fundos imobiliários de maneira geral, eu não posso falar que ele é isento. Depende se ele vai atender às condições. Primeiro, a isenção só vai existir aqui, deixa eu pegar o vermelhinho aqui. Só vai existir aqui, Quando for pagamento de aluguéis, para essa parte dessa rentabilidade, se o investidor for pessoa física, segunda condição. Primeira condição, tem que ser a parte de rendimentos de aluguéis e o cara tem que ser pessoa física, tá? Essa parte aqui de ganho de capital não vai ter isenção de imposto de renda, jamais tem isenção de imposto de renda, tudo bem? Aqui pode ter pagamentos, mas por que não necessariamente tem? Pode ter. Se essa pessoa física e esse fundo, eles têm que atender em 3 condições. Condição 1, essa pessoa física tem que ter menos de 10% das cotas do fundo. Ou seja, se o cara tem mais 10 ou mais por cento do patrimônio líquido do fundo, ele já não enquadra na isenção. Ele é muito rico, ele não precisa de isenção, entendeu? Então, o cara tem que ter menos que 10%. O cotista tem que ter menos de 10% para poder ter a isenção de imposto de renda. Segundo, esse fundo tem que ter no mínimo 50 cotistas, tá? Se é um fundo com menos de 50 cotistas, esses caras não têm isenção de imposto de renda, segunda regra. Terceira regra, e talvez a mais importante, esse fundo obrigatoriamente tem que ter a negociação das suas cotas em bolsa de valores ou mercado de balcão. Então, o que é isso? Ele tem que permitir a negociação em bolsa de valores e mercado de balcão. Quando essas 3 condições acontecerem, o fundo, você tem 1% do fundo, tem lá 0,1% do fundo, tem menos que 10%? Tem. Esse fundo tem mais que 50 cotistas? Tem. E esse fundo permite a negociação, essas cotas são negociadas em bolsa ou mercado de balcão? Sim, perfeito. Você é pessoa física? Parabéns. Rendimentos, aluguéis, você está isento de imposto de renda. Agora, no momento que qualquer uma dessas coisas contrariarem, você deverá recolher 20% de IR para o governo. Presta atenção. Recolher 20% de IR para o governo. Assim como aqui, sempre deverá pagar 20%. Aqui não tem isenção. A isenção só vai acontecer no pagamento dos aluguéis. Tudo bem? Para essa parte, sempre 20%. Quem é responsável? Não é você, é o administrador do fundo. Sempre o administrador do fundo é o responsável por ter e recolher esse fundo de investimento. Pode ficar tranquilo que você não precisa recolher esse imposto de renda aqui.
Tudo bem? Então presta atenção, se eu perguntar de maneira geral, fundos de investimento, fundos imobiliários têm isenção de imposto de renda? Bom, de maneira geral, pessoa física não tem. Agora, se especificamente esse fundo você tem menos de 10%, o fundo tem mais de 50 cotistas negociado em bolsa, o específico, tá? E é a parte de aluguel, aí pessoa física tem isenção de imposto de renda. Tudo bem? Então depende do fundo e depende de quem está aplicando para ter isenção ou não. De maneira geral, essa é a resposta. 20% de imposto de renda. Quem é o responsável por reter? O administrador. E esse imposto, o que gera? Pode ser os rendimentos ou ganho de capital. Esses são os fatores geradores. Beleza? Tranquilo? Então fechamos tributação fundo imobiliário. Lindo. Beijo. Até a próxima.